Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como principal objetivo incentivar e divulgar a leitura, o estudo, a pesquisa dos 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. E hoje vamos abordar o artigo O Partido Espírita. Houve um partido espírita no tempo de Kardec? Será que houve mesmo? Qual era a legenda deles, Dudu? Como é que é vota na urna? Pois é, qual era o número, né? Qual era o número? Vamos ver isso nesse artigo muito interessante, né? Que, na verdade, adianto que talvez tenha sido um dos maiores fake news, né, lançados contra o Espiritismo no século XVIII. Perdão, no século XIX. Né? E esse artigo, O Partido Espírita, está na Revista Espírita de julho de 1868. E hoje, né, está faltando a presença feminina aqui, né, que é a Sônia Hoffmann, que mandou um abraço para todos e nos deseja que eu e o Felipe levamos a contento, né, a análise desse artigo. Né? Olá, Felipe. E aí, Dudu, e aí o pessoal de casa? Sem sombra de dúvidas, estamos muito desfalcados, né? É verdade. A ponto de eu dizer que se nós fôssemos um time de futebol, nós no máximo conseguiríamos empatar, né, Dudu? Vencer, vamos jogar na retranca, tentar não se expor muito, né? Porque sem o auxílio da nossa querida Sônia aí, tudo fica muito mais difícil, né? Sem a grande participação dela para nos elucidar. Mas nós vamos tratar de um assunto que ela seria muito importante estar junto aqui, que é um assunto que mexe com todo mundo, né? Afinal, como diria Aristóteles, né, o ser humano é um animal político, né? Todos nós somos políticos. E aí criaram um partido espírita lá em 1800 e pouco, né, Dudu? 1868. Estavam se discutindo no Senado lá o que iam fazer com aquele partido espírita que estava surgindo, né? O interessante é que o artigo já começa, né, levando essa reflexão, que quando essa notícia começou a ocorrer, né, as pessoas, antes de se informarem, pensaram: deve ser história de algum jornalista mal intencionado, né, que mais uma vez quer, né, manchar a imagem do espiritismo. Porque nós já falamos aqui em outro vídeo, os jornais daquela época da França não viam com bons olhos o espiritismo, né? E também não procuravam conhecer direito. Eles se deixavam levar por argumentos falaciosos, né, simplistas, e aproveitavam para vender jornal criticando o espiritismo. E essa notícia, então, depois que se espalhou até por outros jornais, né, se constatou que essa fake news ela veio do Senado, né, de um senador que veio com essa história de que o Império Francês estava ameaçado por mais um partido político, que era o Partido Espírita. Mas não era nada disso, né, Felipe? Não era, né? Na verdade, ele pegou um gancho de petições para autorização, petições que solicitavam autorização para instalar em bibliotecas, né? 2, no caso, e era um grupo de pessoas que queriam que pudessem organizar as bibliotecas espíritas, enfim, né, Dudu? E aí ele pegou esse gancho e disse: não, olha só, esse partido aqui que está organizando essas petições é um partido espírita, e isso é muito perigoso.
E assim ele começa a discorrer o seu discurso no Senado lá, e isso vira notícia, né? Aliás, é a primeira incoerência, porque as pessoas que começaram a reclamar sobre o conteúdo de algumas obras que chegaram a essas bibliotecas, entre elas estavam algumas obras espíritas. Como é que o próprio Partido Espírita vai, né, entrar com uma petição contra essas bibliotecas, ou seja, contra os livros que divulgam a sua própria doutrina? Não tinha sentido isso, né? Não fazia o menor sentido, né? Mas a questão como um todo, né, Dudu, ela é interessante. Né? A questão como um todo, ela é interessante, a ponto de gerar um segundo artigo nessa mesma revista, né, em 1868, né, que eu não sei se tu já gostaria de começar a discorrer sobre ele agora, ou a gente conclui esse primeiro. Não, conclui esse primeiro, né? De repente a gente bota uma segunda parte aí, né? Quem sabe? Eu acho que será necessário, né? Tem bastante assunto para a gente tratar aí. Mas essa questão como um todo foi vista pelo Kardec como, de certa forma, irônica, né? Trazendo os artigos, né? E o último artigo do senhor Antoine de Laforge, isso, Dudu? Anatole de Laforge. Anatole de Laforge, explica melhor, né, o que ocorreu. Então, os dois primeiros artigos bem... Não digo que eles eram fake news, porque a fake news foi o senador que fez, né? Isso. Ele que iniciou, mas os artigos iam se aprofundando e pegaram aquilo como uma verdade, sem maior investigação, e já começaram a fazer vários julgamentos sobre a possibilidade de ter um partido espírita, sobre os riscos que eles poderiam apresentar para a sociedade, né, sobre as bases filosóficas dele, e no fim tem um artigo menos sensacionalista, digamos assim, né, um artigo mais coerente, que aí ele explica melhor a intenção das cartas apresentadas, da necessidade de organização de bibliotecas, e desfaz essa narrativa do partido político, né? E tem dois aspectos interessantes, né? Porque, em primeiro lugar, não houve nem por parte do Senado, nem por parte dos senadores, né, e de nenhuma autoridade que não via com bons olhos o espiritismo, a comprovação se existia ou não o Partido Espírita. Eles começaram a criticar, a gritar, né, a ironizar, a usar de sarcasmo quanto à criação de um partido que ninguém confirmou se existia de verdade, né? Não tinha um presidente, não tinha um corpo, não tinha um estatuto, não tinha uma organização. Não tinha organização, não tinha um partido concretamente estabelecido. Né? E a Kardec até depois vem discorrer sobre isso, né? Sobre o que é um partido, e ele até se alegra que, né, se existisse mesmo, né, com um sentido que ele gostaria que fosse. Então, Kardec ele vê nessa, né, fake news, nesse zoom todo em torno do Partido Espírita, mas uma forma e grandiosa, né, porque a coisa não ficou só no âmbito da França, né, essa notícia se espalhou por toda a Europa, de divulgação da doutrina espírita. Então, assim como a gente falou em vídeos anteriores, né, do Auto de Fé de Barcelona, que foi aquela queima de livro, né, de 300 obras espíritas, e que, ao contrário do que podiam se imaginar, foi um grande incentivo à divulgação do espiritismo. Essa notícia falsa também veio contribuir com isso, porque quem olhou, né, a notícia percebeu, tem um partido espírita, e naquela época, principalmente na França, os partidos eram muito respeitados, né? Então, quem olhou e viu Partido Espírita, vou procurar saber o que é, qual é a proposta dele, né? Onde ele pretende chegar, quais são os seus objetivos, quais são as suas intenções. E assim, Kardec gostou de ter acontecido isso, porque era uma maneira das pessoas também irem procurar
o que era o Espiritismo. Mas, como eu falei, teve um aspecto aí que Kardec gostou, se fosse verdade, é que se existisse um partido espírita, ele não queria que o partido fosse no sentido vulgar da palavra, e sim no sentido especial, não é, Felipe? É isso o início do nosso segundo artigo, né? Então, nesse mesmo ano, em agosto, Kardec recebe a correspondência de um dos seus, das pessoas com quem ele se correspondia, né? É redundante, mas dos seus correspondentes, e ele traz essa posição, né, que ia ser absurdo ter um partido espírita, porque ia totalmente contra os princípios filosóficos do espiritismo, né, porque se Deus era um só, como a gente ia ser partidário, né? E aí o Kardec faz duas observações que eu acho interessante a gente ler, né, Dudu? Sim. Que são o seguinte: quais são as reflexões que eu julguei dever submeter a essa apreciação? A palavra partido implica, por sua etimologia vulgar, a ideia de divisão, de cisão, por conseguinte, de luta, de agressão, de violência, de intolerância, de ódio, de animosidade, de vingança. Coisas todas contrárias ao espiritismo. Não tendo o espiritismo nenhum desses caracteres, pois que repudia por todas as suas tendências, não é um partido por acepção vulgar. O nosso correspondente tem muitíssima razão em repelir essa qualificação. Mas o nome partido se liga também à ideia de uma força física ou moral, bastante forte para pesar na balança, bastante preponderante para que se possa contar com ela. Aplicado ao espiritismo, pouco ou nada conhecido, é dar-lhe um ato notório de existência, uma posição entre opiniões, constatar a sua importância e, em consequência, provar o seu exame, que ele não cessa de pedir. Então, sobre esse aspecto, não deveria repudiar a qualificação, embora fazendo as reservas do sentido a qual se ligar, quanto partido do alto. Ele dava um desmentido ofício e que pretenderam que o espiritismo seja um mito sem consciência, que se gabava de haver errado 20 vezes. Foi possível julgar do alcance dessa palavra pelo ardor desejado com o qual certos órgãos da imprensa dela se apoderaram para transformar num espantalho. Então, ele continua aqui, é bastante grande o texto, mas dá para a gente extrair disso que o partido, no sentido de ter uma estrutura, de ter partidários, que é o que ele vai discorrer depois, né? De pessoas que abdicam de suas posições particulares em prol de uma posição de união, né, em prol do espiritismo, e a gente vai ver isso discorrido na obra do Kardec, né, como um todo, no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que aqueles que abrissem mão das suas individualidades, das suas vaidades, em prol do avanço do espiritismo, estariam corroborando com essa ideia de unidade, né, essa ideia de avanço do espiritismo. E que, nesse sentido, se fosse tido como um partido, estava tudo certo. Né? Não era um partido político, né? Não era um partido que iria fazer discussões na Câmara, né? Mas era um partido no sentido de ter uma unidade, de ter um corpo e de ter seus partidários. É nesse sentido que ele se alegra, né, Dudu? E a gente vê que seria impossível nos dias de hoje, não só no Brasil, né, mas acredito que quase em todos os países do mundo, existia um partido espírita justamente por causa disso. Porque a gente vê, mesmo nos Estados Unidos, que só tem 2 partidos, né, o jogo de interesses que existe entre eles para aprovar uma lei, né, para aprovar um projeto que depende muitas vezes de acordos, né, onde, para que haja esse acordo, um dos partidos abre mão de alguns de seus princípios ideológicos ou filosóficos. Né? E assim, o Partido Espírita teria que abrir mão dos seus princípios, né, que praticamente nós temos como, né, dogmas no sentido de princípio, né, e não de um dogma eclesiástico,
né? E seria muito difícil, né, nós abrirmos mãos, nós espíritos, abrir mão de um princípio, por exemplo, abrir mão da existência de Deus, para que possamos fazer, né, um projeto nosso circular e ser aprovado num congresso. Seria muito complicado isso, né, Felipe? E a gente remetendo, né, como é a nossa proposta, que sempre estudar com profundidade os temas, né, a gente vai ver na obra de Platão, a República, na obra de Aristóteles, a Política, também depois na Metafísica, enfim, e na obra do Spinoza, o Tratado Político, muitos fatores que são realmente característicos do nosso estado evolutivo, né, que são característicos das nossas imperfeições ainda, e isso tem que ser levado em conta, o estado onde está ocorrendo, a localidade, a temperatura, o clima, a origem cultural. Então, é muito complicado a gente querer botar as máximas do espiritismo, convergir as máximas do espiritismo para um partido político, né? O que nós temos que ir fazendo, né, Dudu, e ir cada vez mais mudando a população como um todo. Porque os políticos são a população, né? Nós podemos ser políticos, pode ter a pessoa que está ali na frente política, e nós vamos estar tendo políticos cristãos, evangélicos, católicos, ateus, espíritas, e todos esses têm que achar maneiras de convergir as suas opiniões para a condução do povo. Então, nós levantarmos uma bandeira única de um espiritismo, de um partido espírita, nós temos que estar abrindo mão de muitos princípios espíritas. E isso seria praticamente uma cisão no espiritismo, né? Se a gente olhar a política de hoje, por exemplo, nós vamos ver vários princípios espíritas e vários partidos. E é muito complicado a gente pegar um sistema e tentar copiar ele, ou dizer que ele é igual ao do espiritismo. Porque cada um vai olhar para aquilo que acha mais relevante. Nós vemos a direita hoje com o discurso Deus, Pátria e Família. Bom, eu sou espírita, eu gosto de Deus, eu sou da pátria, eu gosto da minha família, então eu sou de direita. Mas aí tem o outro lado, a esquerda hoje, que briga pelos direitos sociais e pelo bem comum, né, pela uma comunidade. Mas eu sou espírita, eu tenho que fazer a caridade, eu tenho que ajudar o próximo, a gente prega o desapego dos bens materiais, então eu tenho que ser da esquerda, ou não, eu tenho que ser do centro, porque visa pelo um equilíbrio. Então, é muito complicado. Quando a gente parte para o ramo político, nós vamos ver muitas coisas corretas, tanto na direita, como na esquerda, como no centro, mas nós vamos ver muitas coisas erradas, tanto na direita, como na esquerda, como no centro, e que vão divergir das nossas máximas espíritas. Então, como é que a gente se enquadraria? Como é que nós criaríamos um partido, né, Dudu? Como é que nós seríamos um ser político? A gente abriria a mão dos nossos princípios, né, da nossa filosofia espírita. E outro ponto também, né, a colocação, né, de, como você disse, que quase todos os partidos, né, a não ser aqueles que realmente não visem o bem comum, e sim, né, os seus próprios interesses, né, mas os que visam, né, em última instância, o bem comum de todos, sem distinção de raça, de cor, de classe socioeconômica, de religião, de nada, tem no Espiritismo dois aspectos que em todos eles vão ter também, que é o humanismo e o aspecto progressista. Quem quiser ver, né, eu tiver dúvida sobre esse lado progressista do Espiritismo, eu sugiro ler lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 8º, a Lei do Progresso, que eu acredito que todos os partidos políticos deveriam ter, né, em seus estatutos, essa Lei do Progresso que está lá no Livro dos Espíritos. Porque não é uma tendência religiosa, porque eminentemente, né, o Espiritismo ele não é uma religião. Tá? Então, nesse sentido
filosófico, sabe, a lei do progresso é a lei natural. E a lei natural é a lei divina, que serve para todos, né? Se alguém for lá ler, estudar, não há um item desse capítulo 8º que dá para você contestar. Se você estiver contestando, você está contestando Deus e suas leis universais, né? E se você for contestar mesmo assim, aí a conversa é outra que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Já é outro campo de negociação, né, Felipe? É isso, Du. E é interessante essa ideia do progressismo, né? Que a gente não confunda com a mesma, fazer a mesma diferenciação que o Kardec fez da acepção de partido, né? É progressismo no sentido de visar sempre o progresso, né? A gente não vai vincular com as máximas que algum partido levanta uma bandeira progressista, né? Mas a bandeira, de repente, desse progressismo dele não é o mesmo progressismo que o Dudu está falando, né? Que é visando o progresso. Às vezes visa o progresso, porém não está preocupado com as possibilidades morais ou com as máximas morais. Ou quando conflita com uma máxima moral, não, mas a gente tem que visar o progresso em primeiro lugar, a moral que fique para segundo plano. Então, sempre é complicado a gente pegar um sistema existente e tentar implicar o espiritismo, né? Mas sem sombra de dúvidas, né, Dudu? O espiritismo sempre vai visar o progresso, a evolução e a busca pelo aperfeiçoamento das coisas, né? Utilizando a ciência para isso, inclusive, né? A filosofia, a reflexão, né? De todas as teorias que forem propostas, né? E a gente, como ser social, nós temos que ser políticos. Isso não é essa implicação que nós estamos defendendo aqui, né, Dudu? Nós não estamos dizendo, não seja político, não tenha opinião, não vote. Não, sem sombra de dúvida, não é a nossa ideia. O que a gente está dizendo aqui é não trazer essas ideias políticas para dentro do espiritismo. Né? Não causar, agora vamos criar os espíritas de direita. Não, os espíritas de esquerda. Não, isso causa cisão, causa divisão. Né? E nossa ideia é o quê? É a evolução moral. Nós temos que lutar pela evolução moral do homem. E quando o homem tiver evoluído moralmente, todos esses sistemas vão se autorregular, né? Não fazendo uma comparação com a mão invisível do Adam Smith aqui, né, Dudu? Que regula o mercado, né? Mas o sistema moral vai se autorregular porque os homens vão ser bons por princípio. E é bem o que diz aquele artigo que tu nos mandaste, depois a gente pode até botar o linkzinho de acesso dele aqui, que a FEB fez, né? Deixa eu achar o título do artigo aqui. Mas é um artigo bem interessante e eu achei ele disponível na internet. O espiritismo político. Ele vai falar justamente isso, né? Que todos esses nossos anseios políticos, quando o homem tiver evoluído moralmente, eles vão se autorregularem. Né? Porque a própria evolução moral vai acabar com as mazelas. Né? Porque se eu tenho e o meu irmão não tem, e eu tenho já o desapego dos bens materiais, eu vou dividir, eu vou contribuir, não vai precisar de um Estado impondo algo, né? Ainda que vá sempre ser necessário ter um Estado, né? Mas a gente... São questionamentos bem complexos, né, Dudu? É verdade. E até voltando à questão do espiritismo progressista, né? A gente vê nesse capítulo 8º que os espíritos mostram que o espiritismo é progressista tanto do lado intelectual como do lado moral. E tanto do lado dos encarnados, do homem, né, do ser humano, encarnado e desencarnado. Por isso a questão, né, da evolução, né, permanente e contínua do espírito. Né, a evolução e o progresso não cessa numa só encarnação. Ela vai continuar eternamente. Exato, e o que a gente está querendo dizer é que assim, os sistemas mundanos eles não contemplam tudo que o espiritismo traz, né? Cada um vai ter uma filosofia que vai em algum ponto discordar do espiritismo. A gente pode pegar, por exemplo, o positivismo, que é uma das vertentes do progressismo, ele é darwinista. Aí vai gerar uma discussão com quem é mendelista, e aí não pode ser positivista, né? Darwinista que acredita que há somente a seleção natural e não há evolução
não há o processo evolutivo, né? Os genes não se modificam na passagem de uma geração para outra. O que Mendel já prega, né? Lá da experiênciazinha das ervilhas, lá, que uma ervilha era amarela, a outra era verde, gene recessivo, gene dominante, havia uma mudança de DNA. Então, todos esses sistemas, eles vão ter alguma falha em algum ponto, que o espiritismo é darwinista ou é mendelista? Na verdade, a gente entende, né? Se a gente for estudar a fundo, que é os dois. Existe a questão da seleção natural, bem como existe a questão da evolução, da mudança do gene, né, do evolucionismo. Mas então é evolucionista ou é criacionista? Os dois. Necessário foi que Deus tivesse feito a criação inicial, deu o sopro da vida, e depois as coisas foram evoluindo. Então, quando a gente tenta encaixar o espiritismo dentro de um sistema mundano, a gente vai estar limitando ele a uma coisa que ele não se limita. Né? A gente vai estar limitando ele a uma coisa que ele não cabe, né? Até essa questão aí que se misturou com política partidária também, né? Sim. Sobre evolucionismo e criacionismo, eu gosto de estudar, gente. Vai estudar e ver que o espiritismo abrange os dois. Né? Os dois sistemas. Aí ficam as pessoas brigando e discutem pelo WhatsApp, aí se ofendem pessoalmente, e não se chega a conclusão nenhuma. Aliás, chegam, né? A destruição das amizades, às vezes diálogos de parentesco, porque se discute bobagem, né? As pessoas discutem coisas que não aprofundaram os estudos e não sabem o que dizem, né? Exato, e aí está a importância de uma outra coisa, né? A gente, sempre que for discutir um tema, a gente estudar ele com seriedade e sem pré-julgamento, né, Dudu? Então, Exato, assim, exato. isso serve para tudo da nossa vida. Vamos falar sobre algo. A gente tem que admitir que a gente não sabe tudo. A gente tem que saber o quanto a gente se dedicou para ter aquela opinião, porque o que a gente mais tem é opinião, né? Surge alguma coisa na internet, mas isso é tão óbvio. Né? O espiritismo é a favor de defender as baleias. É óbvio, a gente gosta de baleia, a gente gosta dos animais, então o movimento de Salve as Baleias é espírita. Você leu o estatuto do movimento Salve as Baleias? Você viu a empresa que está por trás do movimento, o que ele prega, o que está fazendo, o que abriu mão? Daqui a pouco é Salve as Baleias, o em cima. Eu não tenho nada contra o movimento Salve as Baleias, nem conheço o movimento, estou dando um exemplo, pessoal. Não, né? Daqui a pouco alguém acha que eu sou contra o movimento Salve as Baleias. É um exemplo só, é só um exemplo extremamente didático. Né? Eu não estudei sobre o tema, não sei qual é o movimento Salve as Baleias, mas é um exemplo totalmente didático, e daqui a pouco é salve as baleias e mate as crianças. Então, tem tanta coisa, quando a gente começa a falar de política, de movimento social, de sistema, que é muito complicado a gente ter uma opinião e achar uma obviedade. Nada é óbvio. Isso é o certo. Nada é tão óbvio assim. Nada é tão simples assim. Não, isso é a favor do espiritismo, com certeza aceita. O Kardec estudava tudo, refutava tudo primeiro, depois ele ia verificando, estudando, esgotando os raciocínios, para por fim dizer, pode ser que isso aqui seja verdade. Né? Tudo indica que é verdade, mas ele não fez uma afirmação, isso aqui é assim e pronto, nunca. Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Principalmente na política, porque a gente gera tanta briga, tanta discussão, que provavelmente nós estamos errados nas nossas concepções de hoje. É muito provável que nós estejamos hoje com uma visão ultrapassada e que amanhã ou depois nós vamos mudar ela. Nós vamos entender outras coisas, vamos descobrir um pouco mais, vamos ver, puxa, eu pensava assim ontem. Então vale a pena a gente brigar por uma coisa que a gente não tem certeza? Né? Vale a pena a gente dividir algo que visa o bem comum por algo que não é tão certo, que é duvidoso e que tem os seus senões? Acho que nesse sentido que não há como a gente ter um partido espírita e a gente levantar uma bandeira partidária e a gente querer incutir na cabeça das pessoas o espiritismo ou os princípios espíritas. Né? Não sei se tu concorda com o que eu falei, Dudu, discorda de algum ponto? Não, concordo, eu acho tão bonito e edificante a gente abrir a nossa cabeça para a leitura, o estudo de outras filosofias, né?
de outros pensadores que a gente pode trazer subsídios para o espiritismo. E Kardec não se fechou na doutrina espírita, principalmente quando se toca na parte científica, né? Eu sempre repito isso, que Kardec falou, que onde a ciência mostrar que o espiritismo está enganado, superado em algum ponto, fique-se com a ciência, sabe? E por que não, né, termos discussões em grupo, com amigos, né, com colegas de casa espíritas, sobre os pontos comuns, os pontos que convergem, né, com a doutrina espírita. Por exemplo, aconselho a vocês lerem um poema atribuído a Einstein, que é O Deus de Spinoza. Gente, que poema bonito! E que Deus bonito é apresentado, né, nessa concepção de Spinoza. Procurem aí, Deus de Spinoza, né, que atribuem a Einstein. Não sei se foi ele mesmo que escreveu, mas não importa quem escreveu. O texto é belíssimo, né? Por que não discuti-lo quando fomos a aprender sobre Deus, na doutrina espírita, quando fomos estudar sobre Deus, colocar esse texto, né? O Deus segundo os celtas, né, que viam que Deus ele se materializava na natureza, né? Coisa, né, posição com a qual eu concordo também, né? Só enriquece o nosso aprendizado, o nosso conhecimento. Você somar, você convergir, e não divergir, discutir, brigar, né? Dizer que a doutrina e a filosofia do outro é menor, está falando besteira, bobagem. Não, gente, vamos nos unir e sair todos ganhando com essa troca de estudos, de informações, de conhecimentos. É isso, Felipe. Eu acho que já está na hora de a gente encerrar, né? Mas é que é através dessa dicotomia, né, e dessa dialética da gente confrontando as coisas que a gente vai chegar em algum lugar, né, Dudu? Então a gente tem que ter muito respeito, a gente tem que ter muita tolerância com o próximo, né? Não entrar nessas ondas de intolerância, nessas ondas de discussões mais acaloradas, né? Se eu concordo, se eu discordo, se eu acho que o outro está errado, se eu acho que o outro está certo, mas que eu escute, que eu raciocine sobre aquilo, né? E que por fim eu respeite, né? Eu acho que isso é o que é mais válido. Esses pré-julgamentos são o que complicam para a gente, né? Eu deixo por fim aqui uma recomendação, leitura do Livro dos Médiuns. Eu acho que assim é um livro quanto a método, quanto a seleção, quanto a maneira do Kardec olhar essas questões, né, muito interessante. É um livro que enriquece muito a gente quando a gente está estudando a doutrina. Claro que o Evangelho e o Espiritismo é essencial, o Livro dos Espíritos é essencial, mas quanto a essa análise, quanto a percepção quanto à dificuldade de perceber se um assunto era realmente de um espírito bom ou não era de um espírito tão bom, ou de um espírito sistemático, né? Essa posição do Kardec, eu acho flexível do Kardec, eu acho que enriquece muito a gente e nos ensina a pensar, nos ajuda a pensar e a respeitar o outro, e a entender que a gente pode estar errado, né? Isso eu acho que é um ponto crucial também para qualquer pensamento, né? A gente expressar o que a gente pensa, mas também a gente saber que a gente pode estar em equívoco. Fica a nossa recomendação para leitura. Eu acho que cabe mais um programa aí, né, Dudu? Se a gente for nos aprofundar um pouco mais no assunto, tem muitas dúvidas para a gente conversar ainda. Vai fazer 2 horas de programa aqui. E a Soninha, com certeza, se puder estar presente no próximo, eu acho que vai trazer posições talvez diferentes das nossas, né? Mas que com certeza vão somar e muito nas nossas análises e nossas discussões. Pessoal, o assunto é um pouco mais sério, mais pesado hoje, mas fica o nosso abraço para vocês e o incentivo que estudem aí. Até mais. E é isso aí, gente. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Haveria espaço atualmente para a criação de um partido espírita? Não queremos encerrar o debate, né? Somente Exato. Felipe e eu. Né? Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Tá? Coloquem lá nos comentários.
E não se esqueçam de se inscrever no canal, né, da Associação Espírita Teresa d'Ávila, onde existem outros vídeos bastante interessantes, e dar o seu like, seu joinha, para receberem as notificações dos próximos vídeos. Um abraço a todos e até lá. Um grande abraço e até mais.